Yuri, o TDAH leva a pessoa ao vício muitas vezes. Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição. O TDAH torna o seu cérebro mais propenso a se viciar. Ponto. Se viciar em quê? Em tudo. Se viciar em drogas lícitas, drogas ilícitas, como cigarro, álcool, cigarros proibidos, né? Qualquer tipo de fumo que não seja lícito, e eu não posso falar esses nomes aqui no YouTube, mas você entende o que eu tô falando, é fumar outras coisas que não seja cigarro, pornografia, açúcar, jogos de azar, vício e compulsão por compras. A pessoa que tem um cartão de crédito, às vezes, tem maior propensão a perder o controle financeiro. E isso o TDAH causando, estando ali por trás, facilitando, tá? Então, muito cuidado com qualquer tipo de substância ou comportamento potencialmente viciante. O seu cérebro, ele tem uma capacidade maior, uma facilidade maior de se viciar. Levem isso para tudo que vocês fizerem. Ah, Yuri, mas eu bebo todo fim de semana com meus amigos. Cuidado, que você já pode estar num processo de vício, de dependência química e emocional daquele tipo de vida. Tente evitar, beleza? O TDAH impacta na sua memória de curto prazo? Você tem dificuldade, por exemplo, de decorar alguns números e manter essa informação lá no texto na mente por enquanto? Cara, sim e não. A gente sabe que o TDAH impacta na memória operacional. A memória operacional é justamente, para quem entende computador, é como se fosse a memória RAM. É tudo aquilo que você está trabalhando agora, no tempo presente. Só que isso pode variar também. Dependendo do tipo de informação que você está guardando, você consegue decorar muito bem, consegue reter muito bem. Por outro lado, dependendo da atividade que você esteja executando, você desvia tanto o seu foco daquela instrução que estão te falando, daquela orientação que estão passando para você, ou daquele vídeo chato que você está assistindo, que você acabou de ver a instrução, você acabou de ver o vídeo, acabou de ouvir a explicação e você simplesmente não lembra de quase nada, tá? Então, esse tipo de impacto, ele varia, mas sim, existe uma propensão maior, pessoas que têm TDAH, a desenvolver, a ter algum tipo de dificuldade com retenção de memória de curto prazo, beleza? E aí lida com a questão da memória operacional mesmo, que é a conhecida como memória de trabalho. Tem vários vícios, como açúcar, compra sem planejamento, colecionar fotos, objetos, papéis, ser acumulador. Colecionador, eu quero colecionar os bonequinhos do Comandos em Ação. Quem era dos anos 80 aí lembra. Isso é colecionador. Agora, acumulador, o cara não consegue jogar fora nenhum jornal que ele compra na banca, entendeu? Ele acumula todo tipo de tralha dispensável. Cuidado que isso também pode ser uma espécie de patologia, tá? Aí você tem que procurar o psicólogo, psiquiatra, etc. O que falar com o psiquiatra na consulta para que ele não haja com preconceito e avalie caso de verdade? Um bom psiquiatra, ele nunca vai enxergar o paciente com preconceito. Eu sei que isso existe. Eu sei que tem psiquiatra, como eu te falei, completamente irresponsável. E aí eu volto um pouco ao que eu falei aqui no começo. Eu, apesar de não ser médico nem psicólogo, procuro falar as coisas com muita responsabilidade. Falar sobre TDAH não é exclusividade de profissionais da saúde, ok? Agora, todo mundo que resolve falar algo assim tem que ter um mínimo de responsabilidade. E eu conheço, já vi na internet vários médicos formados, pelo menos diz que é formado, né? Vai que o diploma é fake, mas que falam com absurdos. Fala até que TDAH não existe. Eu tratei TDAH comendo linhaça e banana 3 vezes por dia. Então, assim, é todo tipo de maluquice, tá? Você precisa saber filtrar. Então, voltando à sua pergunta aqui, você não tem que falar nada em específico com o seu psiquiatra. Você vai lá e ele vai te perguntar o que você tem, o que você sente. E aí você vai falando e ele vai fazendo as anotações dele, tá bom? Então, você tem que ir desarmado para consulta com o psiquiatra. Quem tem que tomar as rédeas e conduzir o processo é o médico, beleza? E, obviamente, gente, eu não preciso falar aqui. Se você for no médico, no psicólogo, e aí você fala o que você sente, e a pessoa dá uma desdenhada, fala mal de TDAH de modo geral, e passa longe, tá? Procura outro médico. Yuri, há muitos profissionais, médicos, psicólogos, etc., que não entendem sobre o tipo propriamente desatento, predominantemente desatento. De fato, ele é um tipo mais difícil até de identificar. Geralmente, aquele predominantemente desatento, como não apresenta hiperatividade, o médico muitas vezes diagnostica errado. Fala que é depressão, fala que é outras coisas e descarta a questão do TDAH, né? Então é por isso que é interessante você procurar médicos que sejam bem avaliados, né? Que tenham um histórico de pacientes que já foram lá, o cara já atendeu centenas de pacientes com TDAH, com bons resultados, né? Então isso faz parte do seu critério na hora de avaliar qual profissional que você vai buscar, né? E para todo mundo é assim, cara. Até quando você tem o seu carro, você não vai levar em qualquer oficina, entende? Dando uma comparativo meio esdrúxulo aqui. Mas é verdade. Existem profissionais que entendem bastante de um assunto e existem outros que não entendem. Até porque, para quem estuda aí a área da saúde, sabe que você não aprende tudo na faculdade. Só que você tem que ter a prudência, o entendimento, né? Ou seja, a honestidade de se você tá diante de um paciente que você
você não compreende o que tem com ele, você não vai tentar tirar da cabeça. Você pode encaminhar, né? Você fala assim, ó, eu não entendo muito bem do que você tem, eu vou te encaminhar pro fulano que ele entende mais. E é isso. Isso aí não tem nada de errado, tá?